Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do caráter cristão. E eu tenho aqui em minhas mãos alguns versículos que nos remete ao homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Veja o que diz Salmo 89, 20. Achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Irmãos, a humildade de espírito predispõe o homem para o serviço de Deus, tanto na igreja como na sociedade. Um homem segundo o coração de Deus. Encontrei o meu servo Davi e ungi a ele com o meu santo óleo, com meu óleo sagrado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também nos relata um homem que foi rejeitado por Deus. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 13. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Nesse contexto, Israel estava vivendo uma crise na liderança política e na vida espiritual. Os filhos de Samuel, que deveriam julgar a nação com equidade, não trilharam os retos caminhos do pai. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 5. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos de Samuel não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram o suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Desorientado, o povo decidiu buscar um rei que os governasse. 1 Samuel 8, versículos 5 a 9, vai nos dizer: e disseram-lhe: tu estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. É exatamente nesse contexto que surge Davi, um homem segundo o coração de Deus. Veja o que diz 1 Samuel 13, 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Davi foi um servo fiel e responsável. Primeiro, no pastoreio das ovelhas. Davi era muito jovem quando recebera de Jessé, seu pai, a incumbência de cuidar das ovelhas da família. Apesar de importante, esse trabalho aparentemente simples era negligenciado por seus irmãos. Olha o que diz 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Perguntou Samuel. E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Mas por incrível que pareça, foi justamente esse serviço que deu a Davi a capacidade de tornar-se um grande líder e mais tarde o rei de Israel. Davi era capaz de arriscar a própria vida por uma ovelha. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, 34. Vai dizer assim: Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão ou um urso,
e levam a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Davi era capaz de arriscar a própria vida, irmãos, por uma ovelha, e isso chamou a atenção de Deus. A sua dedicação e responsabilidade eram suficientes para que Deus o tornasse pastor das ovelhas da casa de Israel. Salmo 78, 70 a 72. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Israel, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Glória a Deus! A despeito de ter sido ungido rei, o homem que era segundo o coração de Deus continuou fiel na tarefa de apacentar as ovelhas do seu pai. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 19. Diz assim: Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Essas características, irmãos, não são vistas em todas as pessoas que servem a Cristo. E na corte do rei, mesmo sabendo que Deus o escolhera para sucessor do trono de Saul, Davi nunca se negou a dedilhar sua harpa perante o rei. Tocava-a com tanto desvelo e dedicação que recebera do perturbado monarca amor, amizade e benevolência. Versículo 21 e 23 de 1 Samuel 16. Vai nos dizer assim: Assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Sem nunca reivindicar a posse do que era seu, o futuro líder de Israel fazia tudo o que lhe vinha às mãos, apenas fiando no Senhor. Amém, amados? Vamos dar continuidade depois, e no próximo estudo estaremos falando acerca dos aspectos do caráter de Davi. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, compartilhe e tire bastante proveito desses estudos. Amém? Até a próxima.